Prosseguindo na apologética cristã, estamos na lição 4, vamos ao item 7 do material didático, a humanidade de Jesus Cristo. Então vamos ver agora as acusações, os comentários que se fazem sobre a humanidade de Jesus Cristo, comentários errôneos que se tornam acusação, e por isso eu coloquei aí o primeiro comentário, acusação. Jesus Cristo era só Deus e não serve de referência como vitória sobre o mundo. Bom, essa doutrina é uma daquelas, como eu falei para vocês em outros momentos, que parece até uma exaltação, aparece um elogio, né? Principalmente se você ler a primeira parte dessa frase, né? Jesus Cristo era só Deus, ou seja, ele não era homem. Então isso parece até um ensino assim que exalta a Deus. Mas o apóstolo João disse que se alguém ensinar que Jesus Cristo era só Deus, ou seja, e ensinar que ele não veio em carne, né? Aí está ensinando que ele não veio em carne. E que isso é um ensino do anticristo. É o espírito do anticristo que está ensinando isso. Ok? Bom, e esse pensamento diz então que Jesus Cristo, quando ele diz o seguinte, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, esse é um exemplo para nós, porque Jesus Cristo veio e tomou um corpo humano, ok? E conseguiu vencer o pecado. Então isso ele se tornou uma referência, um exemplo para nós. Mas se ele era só Deus, então ele não serviria de referência por vencer o mundo, porque, claro, Deus sempre vence o mundo, ou melhor, nem existe combate entre o mundo e Deus, ou melhor dizendo, já que o pecado, ele não tem como tentar a Deus, o mal não tem como tentar a Deus. Defesa. Para defesa eu coloquei 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3, que exatamente João ensina sobre a importância de nós reconhecermos que Jesus Cristo era homem. Ok? E repito, você ensinar algo que até parece bonito, parece uma exaltação a Deus, mas se você ensina errado, você vai estar até perdendo a sua salvação, até porque você está sendo influenciado pelo espírito do anticristo. É isso que João diz, né? Então, 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Ou seja, João está dizendo o seguinte, o espírito do anticristo ele vem para trazer confusão doutrinária. E uma confusão doutrinária básica é dizer que Jesus Cristo não veio em carne, porque se ele não veio em carne, na verdade não existe nem morte. Se ele era só Deus, ele não morreu. Então, vamos dizer, anularia todo o sacrifício expiatório. Então, como eu disse, ensina uma doutrina que parece ser bonita, mas está invalidando o sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz. O comentário prossegue. João ensina que aqueles que negam a humanidade de Jesus têm o espírito do anticristo, ou vamos dizer, está sendo influenciado pelo espírito do anticristo. Ok? E como eu disse para vocês, está trazendo esses ensinos errados. Naqueles dias acontecia e acontece até hoje. Bom, então, muitas seitas, eles negam a divindade, outras negam a humanidade de Jesus Cristo. Hoje, aquela que se destaca negando a divindade são os testemunhas de Jeová, né? Os adventistas do sétimo dia, eles negaram por um tempo, mas agora eles estão aceitando, eles mudaram na história. Ainda sobre essa questão, eu vou pedir você, se você tiver com a sua Bíblia aí perto,
para abrir em Hebreus capítulo 2, versículo 17. Eu vou ler esse versículo para falar sobre uma questão da importância da humanidade de Jesus Cristo, tá ok? Hebreus capítulo 2, versículo 17. Ele diz o seguinte, olha: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então observe que o autor diz que Jesus Cristo precisava ser semelhante aos irmãos, ou seja, ter um corpo igual ao nosso, para ser misericordioso, ou seja, Jesus Cristo precisaria conhecer a limitação desse corpo, ainda que nós sabemos que a limitação de Jesus era diferente da nossa. Nós já nascemos em pecado me concebeu minha mãe. Jesus Cristo, ele nasceu como Adão foi criado, ou seja, totalmente sem pecado, mas ele estava num corpo humano. Então, por isso que ele está dizendo, olha, ele está nesse corpo limitado para ser misericordioso. Em que influencia na misericórdia de Jesus para conosco o fato dele ser semelhante a nós? Jesus, conhecendo essa fraqueza desse corpo, né, essa fraqueza no sentido, as limitações se comparado com os corpos espirituais, claro, estou falando limitação nesse sentido. Então, Jesus Cristo pode descrever para o Pai a dificuldade que é para nós conseguirmos resistir a tudo aquilo que nós, como disse o apóstolo Paulo, não quero, mas acabo fazendo. Ok? Então, Jesus Cristo, ele pode transmitir isso. E ele só tem essa misericórdia, tá bom? Por isso diz, para ser misericordioso, ele teve que ser semelhante aos irmãos. Ele teve que ter um corpo semelhante ao nosso. Por isso, além do texto de João, que deixa claro que Jesus Cristo, ele precisava ter vindo num corpo humano, ele não poderia ser só Deus, né? Ele precisava tomar a forma de servo, a forma de homem, e seguir assim até a cruz, né? Até porque, se Jesus Cristo não fosse homem, pense, então Deus teria morrido na cruz. Vocês sabem que os católicos e os protestantes, oficialmente, eles pregam que Deus morreu na cruz. Os metodistas têm até um hino, né, em que eles cantam, tu, ó Deus, que morreste na cruz. Essa doutrina é uma aberração. É claro que Deus não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi a parte humana, e ele era homem. Bom, essa foi uma doutrina inventada pela Igreja Católica. Bom, então, ele é um sumo sacerdote fiel e misericordioso pelas coisas que ele padeceu na carne. Okay? Então ele tinha que estar, ser semelhante aos irmãos, estar num corpo semelhante aos irmãos, para poder conhecer um pouco da nossa limitação. Ele não conheceu toda a nossa limitação. Então a igreja prega que ele era 100% homem, 100% Deus. Ou seja, ele era um homem exatamente como Adão antes do pecado, okay? Antes da influência do pecado. E uma outra pergunta importante que nós sempre fazemos em relação à igreja, a igreja ela vai ter essa mesma característica de Jesus Cristo. Durante o milênio, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz que nós seremos reis e sacerdotes. Ou seja, durante o milênio nós estaremos intercedendo pelos homens diante de Deus. Então, as experiências que nós temos hoje na carne são experiências que nós poderemos, durante o milênio, interceder. Por quê? Porque nós estaremos em corpos incorruptíveis, já teremos ressuscitado. Veja bem, nós não estamos aqui defendendo, nem a Bíblia está defendendo, que um morto pode interceder. Não, a descrição do Apocalipse
serão reis e sacerdotes, né? Está dito, eles já ressuscitaram, já participaram das bodas do Cordeiro, e durante o milênio, durante o reino de Deus, eles serão reis e sacerdotes. Eles vão reinar, vão julgar, vão interceder, ok? Porque estarão já em corpos incorruptíveis. E assim nós vamos seguir pela eternidade, com essa memória, ok? Com um corpo incorruptível, mas lembrando das coisas, de tudo que Jesus Cristo fez por nós. Esse conhecimento vai ter que nos acompanhar pela eternidade. Porque senão, como que nós vamos nos esquecermos do que Jesus Cristo fez por nós, de onde Ele nos resgatou? Então tem alguns que ensinam que na eternidade nós vamos nos esquecer, mas isso não faz o menor sentido. Eu jamais vou esquecer o que Jesus Cristo fez por mim, ok? Bom, e também falando da humanidade de Jesus Cristo que ressuscitou, lembre-se que em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, está escrito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. É um grande mistério, Jesus Cristo homem, Jesus Cristo Deus. É um grande mistério, Jesus Cristo homem, Deus, estando no deserto, mas só o homem ser tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. O homem Deus, na cruz, o homem morrer, mas Deus não morrer. Isso é um grande mistério que a Bíblia não nos responde, então nós simplesmente também não damos resposta, né? Mas que a Bíblia diz que ele era homem, e diz também que a sua humanidade permaneceu com ele. Esse versículo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, diz isso, né? Junto com Hebreus. Hebreus já disse, ele é um sacerdote misericordioso pela experiência que ele padeceu na carne, por estar num corpo semelhante ao dos irmãos, semelhante ao nosso. Então, ele continua sendo homem. Por quê? Porque o homem ressuscitou. Okay? Então, por isso, o Apocalipse diz revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Se a parte humana existe ainda hoje, essa parte humana ainda precisa ser revelada.